Aula 40. A partir de agora, né, continuando o assunto vedações, né, eu vou falar, entre outros assuntos, né, comentar sobre retentores, tá? Então, vou aqui compartilhar com vocês, né? O que são retentores? Retentores, né? São um dos elementos, né, de vedação, é um dos mais importantes que tem, né? É um dos que possui uma das maiores aplicações, tá? E os detectores é um dos que possui uma geometria, talvez o campeão disparado, né? Em diferentes geometrias, né? Que são encontradas aí na engenharia, tá? Então, eu vou como mostrar aqui para vocês, tá? Se encontro, por exemplo, basicamente, né? Os detectores, tem aqueles meus objetivos das vedações em geral, né? Evita vazamentos e também ingresso de impurezas materiais, né? Evitando contaminação de rolamentos, por exemplo, tá? Então, vou comentar aqui com vocês. Fala de rolamentos, né? Eu coloquei duas ilustrações, que são capas de PDFs, de catálogos, e da mesma marca SKF, que é uma empresa sueca de rolamentos, né? Então, é muito comum ver, por exemplo, esses retentores protegendo rolamentos, especialmente aqueles rolamentos abertos, né? Que aparecem as gaiolas. Então, mas eu confesso que esse material que eu estou mostrando agora é um material mais antigo, tá? Mas bastante funcional, tá? É bastante antigo, por quê? Porque eu vi esses dias, a própria SKF mesmo não está usando o termo retentor, está usando assim, vedações em geral, né? E em inglês, né, tem o termo seal, S-E-A-L, que, curiosidade que eu vou falar, né, também significa foca, embora acho que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Mas que você já pode ver que existem retentores das mais diversas configurações, né, também chamadas de vedações de língua, porque muitos deles parecem uma língua, né, que entra em contato com o eixo. Alguns deles têm um tubo com mola, tá, que está dentro, né, imerso no material sólido, né, e alguns têm uma armação aí, meio que retangular, quadrada, enfim, para aumentar a resistência mecânica, né, do retetor. Embora o material que compõe os retetores são materiais de alta resistência, tem que ser materiais com uma alta resistência à fricção, tá? Porque nós estamos falando, né, de um retetor que geralmente fica encaixado na estrutura, né, externa ao eixo, que é uma estrutura fixa, e a língua, né, a parte, digamos, a ponta inferior, ela entra em contato com o eixo que ele está sempre em constante rotação, né? Ou é rotação ou aqueles movimentos angulares, né? Pensando aí, por exemplo, alguma grande estrutura sei lá, de algum rolamento axial, por exemplo, aquele rolamento que fica entre a nacelle e a torre do gerador eólico, ou de guindastes, o que seja, né? Aí vocês podem ver do lado esquerdo, por exemplo, né? É um pistão, né? E aí tem uns detetores que elas estão em contato direto com um pistão, né? Na verdade, vocês vão ver mais detalhes depois, né? Com esse pistão e outro que está em contato também com o pistão, mas está mais em contato com a estrutura externa, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas vedações que elas giram junto com o eixo, embora, por exemplo, entre os detetores, a maioria deles estão encaixadas, né, na estrutura e ficam estáticas, tá? Enfim, mas onde eu quero chegar? Que os detetores eles devem ter uma alta resistência à fricção, além de ter uma alta resistência a determinados esforços, alguma carga, se for o caso, né? Bom, cada caso é um caso. Da mesma forma que os outros elementos de vedação, eu não vou entrar em detalhes, para que serve um retetor A ou retetor B. Vou falar assim de uma forma mais genérica, visto que há cursos, né? Por exemplo, quem que vai trabalhar com projetos mecânicos ou vai trabalhar enfim, qualquer projeto que envolva retetor, né? Sugere-se que faça cursos específicos, tá? Que você vai ver com maiores detalhes, são cursos aí extensos, né? E no caso aqui, retetor, vou falar talvez em 1 hora apenas, e olha lá, né? Aí vai ver realmente, né, os tipos, a forma de montagem, desmontagem, processos de manutenção, ou até mesmo estabelecer o próprio processo de manutenção, né, manutenção preditiva, talvez a necessidade aí uma preventiva, embora
esses retentores, né, são feitos para durar, né? É claro que, dependendo da situação, necessita de uma troca, né? Então, cai naquela história também. Mesmo que ele seja submetido aí a um esforço, né, muito aquém do limite, se tiver próximo do limite, dura menos. Se tiver muito abaixo do limite, dura mais. Que nem os rolamentos. Sei lá, rotação máxima do rolamento, 1000 RPM. Vai durar muito menos se está a 800, 900 mesmo estando dentro, vai durar muito menos que ficar 50, por exemplo. Aqui vocês estão vendo aqui, muitos retentores, né, eles são radiais, né, com o intuito, inclusive, intuito de proteger um rolamento radial, como vocês estão vendo na ilustração em cima. Vocês estão vendo aí o retentor radial, né? E aí, amarelo, o lubrificante, o seu eixo, e o D, o rolamento. No exemplo, é rolamento radial de esferas. E aí tem os processos, né? Para que serve, né, o retentor? Ah, reter o lubrificante para que ele não vaze. É natural, né? Porque muitas vezes você está desenvolvendo um sistema mecânico com um sistema de lubrificação sem perdas, né? Um sistema de lubrificação selado. Mais para frente explico melhor, né? Mas é com o intuito de não haver desperdícios. Vedação sob pressão, né? Separadores meios diferentes, então às vezes tem lá um sistema mecânico, de um lado é um fluido, do outro lado outro fluido, os ambos não podem ter contato. Tá? Eu confesso que eu não sei qual seria uma aplicação nessa situação, mas estou falando que é possível. Aqui no desenho vocês estão vendo aí dois retentores do mesmo modelo, só que espelhados, né? E também pedir a entrada de contaminantes líquidos e sólidos. Tem alguns rolamentos com uma blindagem que se assemelha muito ao papel dos retentores. Não é exatamente o retentor, mas na ausência dele se coloca o retentor, né? Da mesma forma que os parafusos, conjunto parafuso para que arruela, cabos de aço, rolamentos, né, também se encontra retentor em catálogos, né? Então você elabora o projeto mecânico já com o modelo, né, do retentor. Então vamos supor que aí tenha, né, num padrão ISO, uma tabela ISO lá com várias especificações de retentores, e aí você já coloca o desenho, né, do retentor já no projeto mecânico, né? Por exemplo, de uma bomba d'água, né? Uma especificação que está dentro das normas ISO, por exemplo. Tá? Da mesma forma que eu falei anteriormente, com perfis de rosca, parafusos, porcas, arruelas, rebites, rolamentos e assim por diante, né? Os retentores possuem várias aplicações, né, especificamente visando a vedação, como tinha comentado antes, agora que eu vi que está faltando aqui um fechar parênteses, né? E também a penetração da água e contaminantes sólidos é uma causa comum das falhas dos rolamentos. Por isso, os detentores são recomendados para usar grandes redutores, pulverizadores, trituradores, peneiras e assim por diante. Vou falar em partes, né? Redutores, bom, já falei, né, em rolamentos. Em grandes redutores, por quê? Os grandes redutores, eles são compostos por engrenagens, eixos, mancais, rolamentos, muitas vezes embebidos em óleo. Necessitam de lubrificação. Então, coloca-se retentor exatamente para evitar a saída de óleo. Tá? Caso ocorra um vazamento, você tem que fazer o diagnóstico. Primeiro, um vazamento no redutor pode ser uma pressão acima do normal, uma pressão óleo hidráulica acima do normal, né? Porque o redutor é uma caixa metálica, onde está lá dentro, onde consta engrenagens, né? Então, sempre há, né, bombeamento de óleo, enfim. E aí, por algum motivo, né, uma pressão acima do normal de óleo pode acarretar numa sobrecarga no retentor, né? Muitas vezes recomenda-se trocar o retentor porque ele é aplicado sob pressão, que nem vários elementos, como alguns parafusos, rolamentos, onde depois de soltá-lo, né, depois de retirá-lo, recomenda-se que coloque o novo. Para garantir a mesma resistência mecânica, porque às vezes você coloca, ele não vai estar mais se comportando da mesma forma. Porque às vezes na hora de retirar, às vezes há uma necessidade de retirar com um certo descuido, ignorância, né? Se é que vocês me entendem. Então, redutor, né? Entre outros sistemas óleo hidráulicos, inclusive sistemas a uma pressão acima da atmosférica. Aí, quando eu falo pulverizador, triturador, não foi à toa. Por quê? Porque ele trabalha com pó. Né? Então, quando você vai pulverizar, triturar, destruir, fragmentar, o que seja, vai gerar pó. Tá? Por isso. Peneira, a mesma coisa. Só que peneira,
ele tem um agravante, né? Porque o sistema de peneiramento, ele é munido de sistemas mecânicos, né? Onde tem movimentos alternativos e rotativos, né? Para permitir aquele movimento da peneira, que pode ser um movimento oscilatório ou até mesmo, né? Uma translação, tá? Então, gera-se pó também, né? Dependendo da peneira, vamos supor, uma peneira vibratória de produção de açúcar. Vai gerar aquele pó, né? Que tem, às vezes, uma granulometria até menor do pozinho, açúcar de suco, né? Suco em pó, né? Enfim, e aí isso pode entrar na estrutura mecânica, no rolamento, causando problemas, desgastes prematuros. Bombas de líquidos, gases e a vácuo, né? Então, para evitar, né, entrada e saída de fluidos, né? Veículos, porque os veículos têm muitos rolamentos, então recomenda-se colocar retentores em alguns deles, exatamente para evitar, né, a entrada de sujeira, tá? Veículos, compressores, da mesma forma que as bombas que eu falei anteriormente, né? Compressor, turbina, e também para selar, para evitar despressurização, pressurização se for uma bomba a vácuo, enfim, para evitar, né, uma alteração da pressão, tá bom? Motores e geradores elétricos, etc. Tá? Aí é retentor, né, para evitar a entrada de sujeira dentro do motor, causando algum dano. Vamos lá, retetores radiais são alguns modelos, né, que podem ser inseridos aí no desenho mecânico. Eles geralmente constam tabela da seguinte forma, tá? Então já vou antecipar, tem centenas de seções diferentes de rolamentos, centenas de desenhos, modelos diferentes de rolamentos, de retentores, tá? E também, da mesma forma que os rolamentos, sei lá, o seu diâmetro interno e o diâmetro externo. Como vocês estão vendo o desenho aqui do meio, do lado direito, tá? Aí vocês estão vendo o perfil, né, da parte, né, de uma parte da parte digamos, superior de um retentor, né, por exemplo, em cima. Aí vocês estão vendo o modelo do retentor do lado esquerdo em cima. Estão vendo aí uns códigos aí Dzinho 1, Hzinho 11, né, que é tudo na área de metrologia voltado para furos, né? Geralmente letra minúscula é para furo, letra maiúscula é não, letra minúscula é pinos, eixos e letras maiúsculas para furos, né? Geralmente de dimensões maiores, geralmente, né? E aí vocês estão vendo, né, que aí tem o Bzinho, né, que é a largura do retetor, enfim, né? Até embaixo, figura 46, aqui um retetor com um pino rosqueado, né? E aí, figura 47, né, as várias especificações, modelos de rolamentos, de retentores. Inclusive, né, vocês estão vendo que tem uma cobertura, que depois vou mostrar para vocês, são as luvas. O que são luvas? São peças metálicas, tá, com o intuito de proteger o eixo. Pode ser para proteger o eixo de alguma ação do próprio retentor, mas pensando, por exemplo, aquelas situações onde há grandes esforços estáticos e dinâmicos, especialmente radiais, onde pode causar danos permanentes no eixo. Então, coloca-se luva para atenuar esses danos, até mesmo evitá-los, tá? Em caso de algum reparo, em vez de trocar o eixo, trocar a luva, que é muito mais barato. Tá? Mas o retentor serve para isso também, né? Além de ser um elemento de vedação, de certa forma ele pode até garantir aí uma atenuação dos esforços radiais contra o eixo. Tá? Da mesma forma que outras vedações, você também, né, você escolhe, né, o retentor de acordo com as temperaturas mínimas e máximas, né, com pressões mínimas, com pressão máxima também, de um sistema, né? Vamos supor aí um retentor de uma bomba d'água, retentor de um compressor, de uma turbina, de algum elemento aí que dê uma assistência, um apoio aí a um sistema de pressurizado, enfim, né? Os seus materiais, né? É importante falar que existem vários materiais para retentores, né? Tomando cuidado com o poder galvânico que pode gerar com o eixo, com a estrutura da carcaça, né? Por exemplo, da bomba d'água, do motor elétrico. Eu estou falando isso, mas como a maior parte dos materiais detetores são polímeros, então, ao meu ver, isso não é problema. Mas o problema é quando há ataque químico. Tá? Ataque químico com algum fluido, por exemplo, com ácido forte ou um material alcalino,
um combustível, um solvente, enfim, né? Até falar da água, né? Mas assim, porque tem alguns elementos, né, que são metálicos, né, que ficam no retetor, né? Para garantir aí o aumento da resistência mecânica. Enfim, né? Se for aço carbono, então tem que atentar se for água, né? Mexer com água. Ou álcoois também, ácidos orgânicos, assim por diante. Da mesma forma que rolamentos, tal, eixos têm as tolerâncias ao desalinhamento, né? Aqueles códigos lá na área da metrologia, né? De letrinha minúscula ou maiúscula e número, né? Quem é da engenharia mecânica sabe o que eu estou falando. Máxima velocidade periférica, né? Que é uma velocidade tangencial do eixo de contato com o retetor. Aí tem lá facilidade de instalação, capacidade do retentor com lubrificantes de baixa viscosidade e exclusão de água. É uma informação muito específica. Tá, existem muitos critérios de seleção de muitos rolamentos. Eu imagino que não seja algo tão fácil. Tá? Aqui algumas geometrias, né? Estão vendo aí as peculiaridades de cada um deles, tá? Muitos deles eu tinha mostrado aqui, né? Nessas ilustrações aqui. Mas só para mostrar como eles funcionam. Quer dizer, como funcionam, como eles a construção deles, né, digamos. Por exemplo, na figura 2 em cima do lado direito, estão vendo que tem um material que forma um gancho para proteger esse tubo, né? Esse tubo metálico, né? Daqui para frente, em alguns slides, eu vou mostrar as figuras, assim vai servir mais de curiosidade. Mas atentem, por exemplo, a figura 9 e a 10. Na figura 9, é um retetor só, mas são dois retetores menores, um espelhados, tá? Com o outro. Tá? Pensando nesse mesmo princípio, né? De um fluido de um lado não contaminar o outro. Tá? E pelo fato também de ter um retentor de maior espessura, ele também pode absorver algum esforço radial um pouco maior. Axial não se encaixa aqui nesse caso, mas permite também uma absorção aí do desalinhamento. Tá? Isso pode acontecer. Vamos lá. Aí vocês estão vendo aqui a 13, né? Ela tem uma extensão, né? Um L, né? Algo muito peculiar, tá? Para aumentar também, né, a resistência contra o vazamento, visto que nós estamos falando do quê? De um eixo que gira, né? É um material rotativo. Podemos pensar da mesma forma se ele tivesse movimento alternativo. Aí outros desenhos, né? Outras arquiteturas, como vocês estão vendo aí. É como se tivesse uma luva dentro de cada um dos retentores. Tá? Alguns dos desenhos. Estão vendo que tem uns bem diferentes, né? Até mais espessos, né? Mais largos. Gente, eu vou dizer uma coisa, são centenas de modelos, tá, centenas de especificações. Claro que o fornecedor ele vai explicar com maiores detalhes, né? Esse aqui é mais adequado para uma aplicação, esse aqui é mais dedicado para outro, envolve questão custo, envolve algumas questões específicas, dependendo do fluido, né, a ser retido, ou dependendo do ambiente. Por exemplo, uma máquina usada em um ambiente muito quente, ou com alta pressão, ou com alta geração de pó, né? Aí vocês estão vendo aí que são várias séries, né? É que nem os rolamentos, né? Existem milhares de rolamentos, talvez centenas de parafusos, enfim. Tá? E, claro, tem as condições especiais, né? Que nem qualquer elemento de máquina, né? Que tem lá as condições especiais, como, por exemplo, elementos voltados à indústria de alimentos, né? Pensando aí no intuito de evitar a contaminação dos alimentos, né? Alterar gosto, sabor, textura, né? As propriedades organolépticas. Aí tem as aplicações especiais aí, ambientes de alta pressão, altíssima temperatura, grandes rotações, grandes vibrações e assim por diante. Por exemplo, grandes rotações eixos, rolamento de broca direitista, por exemplo. Eu já não sei se cabe aqui colocar retentor, imagino que sim, né? Porque a broca direitista, né, gera material purulento, né, do desgaste dos dentes, por exemplo, tem o jato d'água, né? Então tem a água, as gotículas de água, né, que podem contaminar os rolamentos, né? É o que imagino. Que mais? Quaisquer equipamentos aí, né, na área de trituração, moagem, enfim, né?
por exemplo, o retentor do lado direito em cima, HDS2, tá? Você está vendo que duas partes do rolamento que são espelhadas, né? Ao passo que as de baixo... Ah, não, os dois retentores de cima, né? São espelhados, o de baixo não. Tá? No caso, os dois de baixo não, sinal do quê? Que é um fluido de um lado e o outro pode ser o ambiente, né? Ao passo que os dois de cima pode ser dois fluidos diferentes, um de cada lado. Aí vocês estão vendo como encaixado, né? Tem todo um aparato aí, toda uma questão de como montar e desmontá-lo, né? Aí vocês estão vendo que, nesse exemplo aí, com o intuito de proteger o rolamento, né? No caso aqui, proteção de dois rolamentos cônicos, né? Que estão espelhados, só que são de dimensões diferentes, né? O pino cônico, a ponta cônica, e no final ela é rosqueada, né? Que dá a entender. Aí tudo da SKF. Tá? Se a SKF rolamentos, então boa parte dos retentores tem o intuito de proteger, né, os rolamentos. Tá? Retentores axiais, tá? Eles têm por intuito também absorver um pouco os esforços axiais, mesmo objetivo, e tem bom, além, né, também, né, de evitar vazamento de fluido, evitar a entrada de material, né, para dentro lá da estrutura do eixo, do rolamento, tá? Absorve esforços axiais. Os formatos são bem diferentes, como vocês podem ver. Por exemplo, em cima, tanto em cima quanto embaixo, parece rolamentos, né? Embaixo, rolamento radial de esferas, em cima é um autocompensador de rolos. Os desenhos, né, dos mais diferentes possíveis, né? Que eu falo assim, né? Atenuar esforço access, vocês podem ver, por exemplo, por esses desenhos aqui, né? Que assim, eles estão montados de uma forma que eu não consigo imaginar eles absorverem esforços radiais, tá? Porque não tem nada na estrutura, e nem em cima nem embaixo desses retentores, né, que absorva, né? Algo que tende, né, em direção que tende, né, na mesma direção do raio do eixo. Mas, pelo menos, absorver esforço axial, né, evitar deslizamento do eixo, pelo desenho, os desenhos aqui embaixo, vocês podem imaginar que isso é possível. Tá? Aqui se eu tivesse, esse aí é catálogo da Sabó, e os até então, esses aí que até então da SKF. Esse aqui da Sabó, vocês estão vendo aí que tem vários modelos, né? Aí são 3, 4 slides, é só de curiosidade, tá? Que eu estou mostrando aqui. Só que esses aqui, gente, são tipos alternativos, tá? Antes disso, tem os catálogos dos modelos mais comuns. Tá? Então, pode ser que algum tenha entrado em desuso, algum foi feito sob medida para alguma explicação a pedido de alguma indústria, enfim. Às vezes tem alguns aí para apenas atender a parte da manutenção, da assistência técnica, às vezes algum equipamento, inclusive desenvolvido fora do Brasil, então tem lá, né, uns detentores exatamente para dar esse apoio, né, em caso de manutenção. E tem, né, os setores onde há um uso maior de retentores. Eu imagino que, por exemplo, o setor automotivo seja o maior mercado para o setor de retentores, né? Eletrodomésticos alguma coisa também, mas acho que não chega aos pés da indústria automotiva. Tá? Aí vocês estão vendo aí, tudo retentor, tá? Retentor tipo S, retentor estampado. Aí, por exemplo, o grupo O, o primeiro, ele é uma meia-lua, né? Então, pode ser que seja aí uma parte dela, enfim. Aí aparece aqui, né? Retentores estampados, stamped, no grupo O mesmo, stamped seal e sleeve. Sleeve é luva. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês aí, luva, aquilo que eu falei agora há pouco, para proteger o próprio eixo, né? Aí tem grupo M, retentores de metal e feltro, J, retentor somente de borracha, tá? Retentor com pista própria, aí a H já foge, né? Arruela para vedação, mas enfim, tá? Por exemplo, no grupo P, desculpa, no grupo P parece aqui vedação e PTFE, que é o Teflon, tá? Aí eu só vou mostrar para vocês, só de curiosidade, né? Catálogo eu acho que eu já mostrei, não sei.
Acho que eu já mostrei. Ah, não, não mostrei, não. Mostrei uma outra página da Sapó. Ah, lembrei. Juta de cabeçote, voltado à indústria automotiva. Aqui eu vou abrir. Ah, tá. Agora que eu lembrei, né? Não era para entrar por aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, agora que eu lembrei. Ah, tá, desculpa. Antes de mostrar o catálogo da Sabó, mostrar aqui uma. Desculpa, agora que eu lembrei que já tinha deixado, né, a página da SKF apenas para mostrar, né? Para mostrar que não se fala mais em. Pelo menos por parte da SKF, né? Não fala em retentor, mas está falando assim, vedação em geral. Mas são retentores. Estão vendo aí as ilustrações, aí, buchas e desgaste, né? Que os materiais mais antigos chamavam de luvas, tá? E aí vocês estão vendo aí, né? Vedações dos diversos tipos, princípios de seleção da vedação. Então, se por acaso, né, alguém precisar se especializar em um determinado assunto, muitas vezes as próprias empresas como a SKF fornecem cursos, soluções, né? Aí para vocês terem realmente uma imersão, né, num determinado assunto, que não é o caso aqui. No caso aqui é mais dar uma introdução, apresentar, né, que mostrar que isso é possível, tá? Mesma coisa que em aluno de energia, mecânica, agrícola, o que seja, tá? Nenhum deles vai mostrar determinados elementos com profundidade, né? O interessante aqui da SKF, olha só, vedação de transmissão de potência, né? Podendo ser para motores elétricos, turbinas, geradores, por exemplo, geradores eólicos, pequenos geradores, os mais diversos, vamos supor, motor gerador a diesel, enfim. Aí vedações hidráulicas, podendo pensar aí num sistema pneumático, óleo hidráulico, né? Bom, e aí, que mais? Vedação de manejo de fluido, bombas, né? E assim por diante, tá? E tudo aqui é mais apresentar, mais mostrar, tá? Aí, que mais? Aqui, linhas de produtos, vedações de rolamentos, né? SKF, sistemas de transmissão, sistemas aí para ser como o CVT, por exemplo, vedação para ponta de eixo, suspensões, e assim vai. Veículos de duas rodas, no caso, motos. Então, pensa aí que há, no mínimo, centenas de materiais diferentes. Catálogo da Sabó, né? Claro que eu não vou ficar mostrando todas as 100 páginas, né? Mas, geralmente, esses catálogos, né, eles comentam, 20, 30 páginas sobre materiais, formas de manejar os catálogos, questão de manutenção, reparos, e aí depois, né, o catálogo em si com as especificações, com os modelos, né? Desculpa, com as especificações dos produtos, tá? Vamos lá. Aí vocês estão vendo aqui, né? Sempre uma página, a partir da página 70, aí aparecem as tabelas, né? E que mais? O legal desse catálogo que também tem inglês e espanhol, aí fala sobre materiais, recomendações quanto à aplicação, quanto à superfície do eixo, quanto às condições de montagem. E aí tudo seguindo a norma DIN 3761, tá? Mas eu vou mostrar assim diretamente. Vou colocar aqui, retentor para sistema hidráulico, página 71. Ele mostra as especificações aqui, né? E os catálogos, eles são enxutos, são simples, tá? Então, recomenda-se, assim, você faz o projeto mecânico baseado no retentor já existente. É claro que um elemento desse vai mostrar as dimensões, né? Tantos milímetros, sei lá, diâmetro interno, diâmetro externo, largura, tá? O material, e restrições, assim, podendo aparecer algumas informações adicionais, como restrições, né? Não se usa para bombeamento de um determinado fluido, por exemplo, tá? Mas aqui ele é bem mais enxuto, tá? Então, ele aparece que informações que mostram? O diâmetro do eixo, do alojamento, onde vai ficar retido o retentor, a sua altura, caso a largura, né? A orientação, material do lábio, né? Material da maior parte, né? Do rolamento. O lábio é aquela parte que entra em contato com o eixo, tá? Então, tem aqui orientação, será que tem a legenda? Orientação H, LI, AH, será que aparece? Agora que eu reparei, talvez não. Tá? Bom,
Agora que eu reparei, mas deve ter algum índice no começo ou no final. Deixa eu ver se aparece pelo menos no começo. Eu acho que, sei lá. Mas vamos lá. Aqui, a função do retentor, né? Aqui aparece, né? O vedador de lábio, o retentor, é composto por uma membrana elastomérica em forma de lábio, que encosta no eixo, né? E uma parte estrutural metálica, que permite a fixação do lábio e na posição correta trabalho na aplicação em caso de desalinhamento, desalinhamento, vibrações, né? Um desalinhamento radial, esse retentor ele absorve um pouco. Vocês estão vendo, né? Que é um C, né? Então, esse lábio, ele absorve um pouco a vibração, né? Como é um material feito de material mais flexível, rígido, porém, né, maleável, então ele absorve esses desalinhamentos, né? Também, né? Mas o intuito principal é vedação. Como diz aqui, ó, reter óleo, graxa, tá? O retentor sempre aplicado entre duas peças que tem um movimento relativo, por exemplo, entre o eixo que transmite movimento e a carcaça de sustentação de mancal deste eixo, tá? E cumpre essa função de vedação tanto na condição estática de máquina parada, quanto na condição dinâmica em movimento. Por exemplo, num veículo, né, num carro, onde os esforços dinâmicos são muito grandes, né? Onde os esforços dinâmicos eles são marcantes, tá? E que mais? Movimento também e também na variação de condições de temperatura e meio externo para as quais a máquina está projetada, tá? A vedação se dá pelo contato permanente que ocorre entre a aresta do lábio de vedação e o eixo da máquina. Tá bom, não vou ficar lendo muito, não. Aqui, materiais elastoméricos, tá? Até mostrei no vídeo anterior, né? Tem alguns materiais que são resistentes, né? Com uma dureza até maior que o plástico usado em capacetes. É muito comum usar borracha nitrílica, mas tem aqui poliacrílica, silicone, fluorelastomérico. Parece, eu não vou lembrar, acho que mais para frente, eu coloquei até esse diagrama aqui, um ábaco, né? De seleção de material, né? Já está aqui, então vou mostrar. Onde você escolhe o material de acordo com a velocidade periférica do eixo, né, que é a velocidade tangencial da superfície, e o seu diâmetro. Aí vocês estão vendo aqui que a resistência é maior com material tal de MVQ FPM, né? Tá? Silicone e fluoelastômero, e mais baixo, uma resistência menor da borracha nitrílica. Aí vocês estão vendo que é monolog, tá? Onde o eixo Y fica a velocidade periférica e o X o diâmetro do eixo, e a cada reta ele representa uma rotação, que vai de 500 até 30.000 rotações por minuto. Tá? Que mais que eu posso falar para vocês? Tem muita coisa aqui que eu vou passar batido, senão fica muito extenso. Aqui a forma construtiva, a forma como ele é montada, né? O retentor, dando apoio a por exemplo, nesse caso, um rolamento radial de esferas, e assim por diante. Tá? Aqui, por exemplo, o retentor, que ela está encaixada com um elemento que parece ser uma polia, porque eu estou vendo aqui um desenho de um trapézio aqui que remete a uma correia. Tá? Tá. Recomendações quanto às condições de montagem, tá? Então, da mesma forma que o rolamento, tem todo o aparato com equipamentos especiais para isso, para montagem e para desmontagem, para obter aí uma pressão adequada, né? Porque se apertar muito forte, o eixo não gira. Se ficar muito frouxo, não vai ter a função de retentor, tá? Bom, vai ter a parte aqui em espanhol, uma parte em inglês. Vamos lá. Agora aqui, essa legenda que estava faltando, né? Que eu vi lá. Orientação L, H, H, B. Liso, horário, anti-horário, bidirecional e rosca esquerda. Bom, da mesma forma que eu tinha falado anteriormente, né? Tem que tomar cuidado porque tem alguns elementos, né, que são mais adequados ou apenas devem ser usados apenas numa direção aí, né? Horizontal ou vertical, ou pode ser ambos. Eu imagino que para retentores, em geral, não tem esse problema. Mas, em compensação, tem situações, né, que eu estou falando de retentor, estou falando de rotações também, né? Eixos. Então, tem eixos que
que atue apenas sentido horário, poder anti-horário, enfim, percebe-se que alguns retentores que possuem, né, diferentes comportamentos no que tange ao sentido da rotação, horário ou anti-horário, né? Tá. Vocês estão vendo aqui, né? Por exemplo, a orientação, estou vendo, batendo olho aqui, LI, o que é LI? LI não aparece. Acho que quer dizer L, né? Estou vendo aqui orientação LI, deve ser L apenas, tá? Ah, por exemplo, BI. Ah, BI é bidirecional, tá? É isso, tá? Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês. Que mais que eu queria comentar? Aqui são alguns exemplos, né, de especiais, né, bem diferenciados aí de vedações, tá? É um catálogo cheio de elementos aí, detalhes e tal, mas é só para mostrar as figuras, né? Eu não vou mostrar cálculo, nada disso. Mas o importante é que, em geral, os catálogos, eles mostram o quê? As codificações de acordo com as características de cada elemento, que nem os rolamentos, né? Ah, todos aqueles começam com 6, geralmente são rolamentos radiais de esferas, né? Só para curiosidade. Aí tem a questão da série de largura, série de diâmetro, série de diâmetro externo, série de largura, série de tipo de rolamento, né? Por exemplo, número 6 é para rolamento radial de esferas, assim por diante. Aí se for ver, por exemplo, aqui, né? Uns códigos bem grandes aqui. Aí, por exemplo, primeira classificação aqui de material, né? Aí tem lá de comprimento, série de largura, e assim vai, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para mostrar que alguns dos elementos diversos de máquinas, no caso do exemplo aqui, vedações, né? Eles são diferentes um do outro de acordo com isso, tá? Com as dimensões, com as especificações, e por que não de acordo com os materiais, né? Vocês estão vendo aqui. Ele não fala exatamente para que serve, né, cada um deles, mas a forma construtiva, né? Só para mostrar que é uma gama enorme de materiais, tá? Aqui também vocês podem ver, enrolados, inclusive, tá? Aqui, por exemplo, esse dourado que é enrolado, tá dizendo que é gasket. Gasket é gacheta, tá? Muito usado aí para instalações onde tem fluidos líquidos, bombas, por exemplo. Né? E existem até livros, né? Por exemplo, esse aqui, que aparece em muitas literaturas, né? Muitas bibliografias de disciplinas, né? Por exemplo, elementos de máquinas, é um livro específico de juntas industriais para quem quer entrar a fundo neste assunto, tá? Vou dando exemplos aí de alguns catálogos, como fazer leitura de catálogo, especificações, materiais, tá? Estão vendo aqui material para juntas não metálicas, juntas em papelão hidráulico, PTFE, que é o famoso Teflon, não sei se passei direto algum, não passei. Dentro das juntas não metálicas, cortiça, fibra de celulose, grafite, elastômeros, teflon, papel hidráulico, cerâmica, né? Vocês estão vendo aí, tem muitos aqui, alguns são nomes técnicos, e aqui também a parte junta para isolamento elétrico, tá? Bom, voltando aqui, né? Então, o catálogo da Sabor já mostrei, vamos continuar. É uma tabela que já tinha mostrado bem parecido anteriormente, né? O interessante, né, que a cada material tem lá uma resistência de temperatura máxima e mínima, né? Aqui fala, olho para motor, né? 110, 130, tal, né? Motor de combustão interna, tá? O óleo aí, no caso, óleo do motor, né? Que é mais comum. Só que aqui percebe-se que há uma diferença, né, nas temperaturas máximas de acordo com sua aplicação. Olha, para motor, caixa de mudança, né, que é caixa de engrenagens, tá? E assim por diante. Bom, o gráfico que eu tinha comentado antes, que eu tirei do catálogo da Sabó. Análise de falhas. Por que ocorre falhas? É uma carga, uma velocidade ou uma velocidade aí tangencial, né, muito grande, ocasionando aí algum desgaste prematuro de um retentor, por exemplo,
ou uma pressão muito acima, uma pressão hidrostática acima do normal, tá? Às vezes uma montagem, olha só que coisa, né? Infelizmente acontece no ramo da manutenção, inclusive na manutenção mecânica, especialmente quando a manutenção, assim, um zelo excessivo, quando você desmonta as peças e o número acima do normal, muitas vezes você, não sei se vocês conhecem alguém, né, que tem aí um zelo excessivo por um carro, e que faz as manutenções em número acima do acima do normal, acima do sugerido. Aí o que acontece? O componente, né, o equipamento, o elemento de máquina ainda está novo, ainda está em boas condições, só que os problemas podem surgir devido à desmontagem. Às vezes um dano permanente na carcaça, né, onde fica alojamento ou rolamento, seja, porque muitas vezes você faz assim as trocas das peças, os componentes, né, usando a força, né? Usa o jeito, mas também é para usar um pouco a força, né? Porque muitas dessas peças são instaladas de uma forma apertada, né? Assim, vou dizer com interferência, né? Mas com uma folga baixíssima. E às vezes essa folga é apenas preenchida por um lubrificante, por exemplo, ou para garantir aí uma leve dilatação, né, em caso de aumento de temperatura. Então, às vezes, o encaixe das peças, a montagem não é uma coisa fácil, né? Não é uma criança que vai fazer. Às vezes, você precisa estar munido de equipamentos especiais, né, para garantir aí um aperto, no caso, torquímetro, por exemplo, né? Algo assim que não é para qualquer um. Então, e devido a esse zelo excessivo, às vezes uma montagem e desmontagem inadequada, que aí sim apresenta-se problemas nas peças, né, nos elementos de máquinas, mesmo aqueles mais novos. Por exemplo, uma montagem inadequada por meio de soco não, né, por meio de pancadas e um rolamento novo. Aí o rolamento amassa, aí dá problema e aí tem que efetuar a manutenção de novo. Isso se não der aquele elemento mal montado, né, elemento de máquina mal montado, por exemplo, rolamento mal montado e que não garante, né, o trabalho a qual foi projetado, e aí o esforço, além de em cima no rolamento, ele vai em cima de outra peça, de outro elemento de máquina, prolongando, estendendo um problema, causando maiores danos no sistema mecânico como um todo, como, por exemplo, um carro. É o que nem que aconteceu comigo recentemente, um tempo há 3 anos atrás, e que eu até comentei nos vídeos anteriores que um pneu meu estava tendo desgaste severo depois de 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros rodados. Daí depois descobri que era uma peça que estava com defeito, aí depois de trocar, voltou normal. Tá? É isso que eu tô falando, né? Quando uma peça, né, não dá conta e aí o problema cai em cima do outro, de uma outra peça, de outro componente. Por exemplo, o amortecedor, nós temos a suspensão do carro está com problema, não funciona a contento. A tendência a longo prazo é acelerar os danos, né? Acelerar os defeitos de outras peças devido aí o fato de eles não estarem adaptados a receber tantos esforços, tanta vibração, né? Que aquela vibração que era para ser atenuada pelo amortecedor, tá? Então vou voltar aqui a falar de retentor. Então às vezes eu vou direto aqui às causas. Em geral, tá? No intuito aqui, de novo, não é ficar decorando caso a caso, né? É fazer que nem médico, né? Que sabe com detalhes aí, acontece isso, dá um diagnóstico, faz um tratamento profilático, medicamento, o que seja. Então, tem casos como problemas, armazenagem descuidada, isso é com qualquer elemento de máquina, por exemplo, fusos, trilhos, né, guias que não são armazenados adequadamente, né? Como comentei antes, aí, vários vídeos atrás. Má preparação do eixo. Então, muitos elementos de máquina você precisa polir, retificar, às vezes lixar, às vezes coloca-se um lubrificante para proteger, né, uma superfície contra corrosão, alguma ação agressiva contra o material e assim por diante. E, por exemplo, quando você falha na limpeza, eu falo isso desde a parte lá de parafusos e soldas. Antes de fazer qualquer montagem, lixar, polir, tornar a peça mais plana possível, mais simétrica possível, através de uma retífica, por exemplo, até que quando eu falei da junta de cabeçote, né, que tem que estar
o cabeçote e o bloco do motor mais plano possível, né? Porque mesmo que tenha, tudo bem, que mesmo que tenha um pouquinho de falta de planicidade, a junta de cabeçote, ela atenua um pouco essas irregularidades, mas tudo tem um limite. E no caso dos retentores é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as causas, né? Por que que um retentor pode dar problema? Armazenagem, transporte descuidado, ocorre um amassamento, por exemplo, até mesmo um dobramento. Má preparação do eixo, por causa de corrosão, falta de simetria, falta de retilinidade, circularidade. Aí usa lá o relógio comparador e dá uma conferida. Aí, se precisar, ataca lá no torno, para deixar certinho. Falha na limpeza, produção do lado, tá? Superfície do eixo mal acabada, às vezes é um trabalho mal feito, né? Falta de lubrificação antes da montagem, dependendo da situação, precisa colocar um lubrificante. E se precisar, é até ridículo o que eu vou falar agora, né? Pode até acontecer de errar o lubrificante. Sim, por exemplo, no motor. Poxa, se o motor está pedindo óleo com uma especificação, por que você vai colocar outra? Tem umas situações peculiares aí sobre lubrificação que eu vou falar mais para frente nos vídeos sobre lubrificação. Aí tá, o resto vai parecer bem coincidentes, né? Presença de partículas abrasivas que eu estou vendo aqui, tá? Falta de boa proteção contra a oxidação, superaquecimento, tá? Porque você vai trabalhar com altas rotações, movimento alternativo cujas velocidades são muito altas, então vai gerar calor decorrente aí o atrito, né? O contato entre o retentor e o eixo, né? Então, é bom ter uma lubrificação, né? Já vou dizendo aí, uma das aplicações da lubrificação, diminuir a temperatura, tá? Dissipação de calor. Bom, eu vou passar para a próxima. Gachetas, né? Vocês estão vendo que algumas delas são comercializadas dessa forma, parecendo um cordão, né? Aí você corta e você coloca, né? A gacheta é mais comum em aplicações onde há líquidos, né? Vedação de líquidos, como bombas. Junto com o selo mecânico, alguns acham que é até mais eficiente, né? Mas muitas vezes as bombas têm os dois. O selo mecânico ele trabalha com a pressão do fluido. A pressão do fluido cai em cima do selo mecânico, que garante aí a estanqueidade, a firmeza, né? Aí vocês estão vendo aqui nas tabelas, né? Em que mostra aí os limites de operação: pressão, temperatura, pH e velocidade tangencial do eixo, tá? Aí vocês estão vendo que não fala nada de dimensões. Por quê? Porque é um barbante. Você corta e pedaça e molda do jeito que você quiser, né? E aí tem alguns materiais aqui, PTFE, que é o Teflon, grafite capsulado, por exemplo. Tá? Aí vocês estão vendo os vários tipos de retentores, né? Melhor dizendo, vários tipos de vedações. Aí estão vendo aqui, gacheta da haste. Gacheta da haste, geralmente, ela trabalha rotacionando junto com o eixo. Tá? Vocês estão vendo aqui que na verdade, a haste, né? E aí tem anel guia, vedação estática, gacheta de pistão, tá? Vocês estão vendo que é mais externo do que o gacheta de haste, enfim. Aí, gacheta de pistão, por exemplo, como ele é montado, tá? Como, por exemplo, tem esse preto aqui, em que está alojado na haste, a haste está girando, a gacheta vai junto. Tá? Aí vocês estão vendo aqui o alojamento, tá? E às vezes, por exemplo, esses materiais, estão vendo aqui, por exemplo, o URG e IPN, em que o material escuro, o preto está interno e o azul externo. O próximo, que é gacheta de pistão, é exatamente o contrário. Tá? Alguns exemplos de gacheta de pistão, das diferentes geometrias. A forma como estão montadas, estão vendo que ela está dentro do pistão. Desculpa, aí no caso, falei besteira, é um pistão haste, que chama aqui nesse desenho. E a gacheta de haste já está externo. Vocês estão vendo aqui. Aí está alojado a carcaça. Mas, no final das contas, os objetivos são os mesmos. Até mesmo esses três aqui, quando eu fui montar a apresentação, eu achei estranho, né, na hora de montar, mas estou achando que eu já coloquei essas figuras.
que acontece? Os detectores são os mesmos do que estão aqui, por exemplo, embaixo. Só que a montagem é diferente. Os modelos são iguais, só que as montagens são diferentes. Tá? Aí, por exemplo, na diaste, esse elemento preto, né, que parece um o-ring, estava interno, aqui parece externo. Às vezes eu dou uma paradinha assim para vocês darem uma olhada, tá? Só de curiosidade. É como disse, não vou entrar com profundidade em cada um deles, né? O intuito aqui, né, se quem tiver curiosidade, faça um curso específico, né, faça uma imersão. Aqui, no caso, é apenas apresentar. Da mesma forma, né, que eu coloquei a tabela, né, de falhas, né, os motivos das falhas dos retentores, né, também eu posso colocar das gachetas. Os motivos não são muito diferentes entre si. Às vezes é questão do envelhecimento, né, da idade, ataque químico, às vezes é uma pressão muito acima do normal, digamos, uma pressão muito acima do normal mesmo, e uma temperatura que está fora da faixa de trabalho. Às vezes também, como falei, né, como qualquer elemento de máquina, uma má montagem, uma montagem mal feita, usando ferramentas inadequadas, não sendo disciplinado no seu trabalho, isto é, não usando não usando, né, o manual do procedimento, né, geralmente fornecido pelo próprio fabricante, tá? Não é aquela história de você comprou e a empresa já não faz mais nada, né? A empresa, né, tem essas empresas, né, de fornecimento de autopeças, né, de, por exemplo, elementos dos mais diversos, né? Eles fornecem, né, materiais componentes para grandes indústrias, contratos muito rentáveis, né, faturamentos muito altos. Então tem todo um departamento de pós-venda para dar uma assistência. Tá? Então, por exemplo, por que tem possíveis causas dos defeitos nas gachetas? Aí está falando aqui em dimensões inadequadas dos mancais, não é inadequada do mancal, né? Mas a gacheta mal dimensionada, né? Porque o mancal já está lá, né? Tem o mancal, depois o eixo e a vedação. Gacheta aqui, por exemplo, mancais gastos, né? Anéis girando com o eixo soltos dentro da caixa, instalação inadequada, pressão excessiva, tudo que eu falei agora há pouco, temperatura de relevo de trabalho. Então, tem o problema da pressão e temperatura inadequadas, geometrias inadequadas decorrente ao desgaste com o tempo, né? E é isso. Servos mecânicos, né? Vocês estão vendo que muitos deles têm uma mola, né? Onde ele trabalha com a pressão do próprio fluido. Raspador. Raspador, como o próprio nome diz, né, ele retira excesso de algum fluido. Então, por exemplo, no pistão de um motor automotivo, tem 3 anéis que eu vou mostrar daqui a pouco. Um deles é um anel raspador, exatamente para retirar o excesso de óleo. Tá? Agora que eu vi, do mesmo catálogo estava em português, aqui em inglês do outro. Usei o mesmo material. Acho que esqueceram de traduzir. Tá? Estou vendo aqui, a configuração não muda muito em comparação aos retentores, só que com detalhe, sempre tem uma superfície mais pontiaguda, uma pontinha, exatamente para raspar com o eixo e retirar o excesso de algum componente, que pode ser um lubrificante, tá? Mas como um lubrificante. Temos aqui que tem até então, entre em contato, né, o raspador entra em contato com o eixo apenas com uma pontinha. Aqui, pistão veicular. E vocês estão vendo que um desses anéis é anel de raspagem, tá? Anel raspador, o meio. Estão vendo que tem uma pontinha, exatamente para entrar em contato com o elemento, porque olha só, a ponta, né, ela está oposta ao eixo do pistão, né? Isto é, a ponta do raspador ela vai no cilindro. E quando você faz a montagem, até mostrando aqui os detalhes, isso é muito importante também na área da lubrificação. Olha só, estão vendo aqui, medidas. Pistão 84 milímetros, folga 0,04. Logo, o cilindro vai ter 84,04 milímetros. Claro, né, que durante o processo lá da combustão, aumenta-se as temperaturas, ocorre dilatação térmica.
enfim. Mas, às vezes, você vai montar uma peça, um componente que está com uma grande folga, por exemplo, na hora de esquentar, altera as dimensões, aí o que era folga pode virar até uma interferência. Mas esse 0,04 geralmente é preenchido por fluido lubrificante, o óleo, né? E no caso do motor, antes de ligar o carro, todo o óleo está no cárter, está embaixo. Isto é, o pistão está seco, o pistão e cilindro estão secos. E eles só vão ficar úmidos quando o motor já estiver quente. Por quê? Porque quando o motor estiver em funcionamento, aí sim vai iniciar o funcionamento da bomba de óleo, que vai distribuir o óleo para os diversos componentes do motor. Isto é, no começo, logo alguns segundos assim após se ligar o motor vai estar trabalhando a seco. Tá? Mas depois, né, com a lubrificação, tudo volta ao normal. Tá? Enfim, aí tem um anel raspador para retirar o excesso de óleo, como comentei, né? Aí, por exemplo, embaixo tem um anel de óleo, né? Porque o óleo lubrificante tem de ir para baixo. Ao passo em que em cima, aí fica a mistura combustível. Aí tem o anel de compressão, exatamente para evitar que a mistura combustível vai para baixo e que todo ele vai sempre para a válvula de escape. Tá? Então, esse para que serve aí o anel de raspador. Aí o exemplo, né? Geralmente são 3, né? O raspador fica no meio, anel de óleo para evitar, né, que o óleo vaze, né, para a câmara de combustão, e de compressão para evitar, né, que faça a mistura combustível vai onde está o óleo. Tá bom? Vocês estão vendo aqui. 1, 2, 3. E aí, a longo prazo, né, devido ao uso intenso do carro, às vezes, né, trabalhando em rotações muito altas, o que ocasiona aí trabalha uma temperatura muito alta, às vezes deficiência de arrefecimento, deficiência no processo de arrefecimento, muitas vezes é descuido da pessoa, né? Falta de manutenção, esqueceu de colocar água do radiador, o fluido, né, que famoso fluido cor-de-rosa, né, fluido de arrefecimento, falta de cuidado em geral. Às vezes, por falta de cuidado, há algum desgaste acima do normal, né, da superfície do cilindro, e aí ocasiona o quê? A entrada do óleo na câmara de combustão, causando aí, às vezes, um carro leve aí, expelindo uma fumaça branca. Fumaça branca geralmente é óleo sendo queimado. E às vezes, né, gera uma névoa também, mas não é clara, mas transparente, aí é mais comum que seja das duas coisas. Ou queimando etanol, que aí elimina vapor de água, ou como é que se fala, né? Condensação, né? Quando o carro está em movimento em dias muito frios, horários de muito frio, né? E, por exemplo, motor a diesel é muito comum ser aquela fumaça preta, né? Mas é fruto da combustão incompleta, poder ter resquício de queima de óleo também, tá? Aí é falta de regulagem no motor também, ou também desgaste da superfície, que torna aí o pistão muito largo e o pistão, às vezes, até estreito demais. Mesmo que esses anéis são montados com interferência, vocês estão vendo que não é anel fechado, é um C, tá? E aí tem toda uma ferramenta especial, né, para ser usada para efetuar a manutenção. Vedações estáticas, vocês estão vendo, são mais simples, por exemplo, o ring, que é muito comum em alguns chuveiros. Bom, mas tudo isso com o intuito de vedar. Luva, né, que eu já falei para proteger eixos, tá? Que também tem um pouco assim a função de retenção, né? Mas tem que estar trabalhando junto aí, por exemplo, com o retentor. Por quê? Porque a longo prazo tem o desgaste, às vezes risca, né, o eixo, então, dependendo da situação, coloca-se luva para proteger exatamente o eixo. Aqui eu coloquei links, né, links bem curtinhos, né, sobre assuntos relacionados a vedações. Muitos deles da área da mecânica automotiva. Tá? Opa. Aí, por exemplo, tem alguns canais bem bacanas de manutenção. Assim, desculpa, eu não lembro se eu mexi na plataforma para sair o som. Mas depois vocês viram o vídeo que ele fala sobre vazamento devido a defeito no retentor.
É só trocar o retentor, é isso que está falando aqui. Sensor de rotação de um veículo da Volkswagen, o que parece é isso. Aí tem também o vazamento de óleo, junta do cárter, né? Aí também, motor consumindo água. Isso aqui, só as imagens fica bem facilmente compreensível, né? Estão vendo aqui, né, que tem um motor, 4 cilindros, e o último está manchado aqui, parece uma ferrugem. Entrou água. Por quê? Porque tem algumas desses tubos aqui passa água de arrefecimento, e aí riscou, trincou a junta de cabeçote, entrou fluido para dentro da câmara de combustão. Aí pensa no estrago. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa está andando, né, e às vezes aparece um indicador lá no painel, ou a pessoa tem o zelo, né, de dar uma olhada de vez em quando no carro e ver que a água do arrefecimento está abaixando muito rápido, né? Por quê? Porque entrou água na câmara de combustão, por causa de junta queimada, tá? É isso que ele está falando aqui. Ah, mais um. Aí está falando, né, das exigências da engenharia, né, em veículos esportivos, né, onde as cargas são maiores, velocidades, enfim, né? Mas vamos direto ao assunto aqui. Né? Dois detentores espelhados, tá? E aí interessante, né, que a própria pressão, né, altera, né, até, eu não vou dizer a geometria, né, mas o comportamento do retentor. Vocês estão vendo, vamos ver agora. Um pouquinho, digamos, parece ser bem flexível. Bom? E é isso. Vamos ver o que mais que eu tenho que comentar. Vídeos curtos sobre assuntos diversos, tá? Eu não vou ficar abrindo um por um, mas vamos lá. Aí tem algumas aplicações. Esse aqui, né? Esse aqui eu vou ter que abrir. Esse aqui não tem som nem nada, a maioria deles são vídeos curtos, é 15 segundos. Para quem não sabe, existe uma tecnologia de trocadores de calor chamada trocador de placas, onde alterna fluido quente e fluido frio entre as placas. Então, para evitar vazamentos, existe o quê? As vedações. Né? Basicamente é isso, uma vedação, né, que possui, né, é projetado, né, para atender a geometria das placas, né, para garantir a retenção. Tá? O que mais? Até uma detecção de vazamento, enfim, né? Para quem não sabe como é que funciona, né? Que mais? Aí tá, né? Tem seal, né? Que no caso não são focas, né? Mas são vedações para a indústria de alimentos e bebidas, né? Para evitar contaminação, né? Evitar alteração das propriedades organolépticas devido aos componentes dos retentores, das vedações, tá? Soluções de vedação em mancais para aplicações de energia de geração hidrelétrica. Tá? Assim, é só para mostrar, né, as diversas aplicações destas vedações, tá? Aí fala que por exemplo, até mesmo ele é autolubrificante, tá?
baixa absorção de água, isto é hidrofóbico, tá bom? Bom, mas vocês estão vendo aí que a aplicação específica para geração hidráulica, né, onde há água, né, então não pode absorver água. Entre outros, tá, para geração eólica, esse aqui acho que para muitos vai ser bastante interessante, tá? Estão vendo aqui de um mesmo grande fornecedor, né? Aí tem a questão aí da maresia, né? Embora imagino eu que maresia não ataca os materiais aí de vedação, no caso polímeros, né? Mas o interessante é ver o funcionamento deles, né? As pás, por exemplo, né? Elas têm até, eles não ficam rotacionando, né? Então tem uma pequena movimentação angular que é por meio desses pistões, né? Que estão montados de uma forma, digamos, excêntrica. E algo que lembra muito, né? O pistão, os pistões aí, os amortecedores veiculares, então, ou também da tampa traseira de um veículo, né? Onde tem a haste, que é dentro do cilindro, e entre os dois tem essas vedações, e por dentro do cilindro pode ter um fluido, um óleo, né? Para garantir aí a absorção de impactos, né? A absorção dos esforços. Só que aí eu vou dizer uma coisa, da mesma forma que os cilindros, da mesma forma que muitos elementos de máquinas, pode haver também diferença entre os detectores no que tange a confiabilidade, porque elementos assim, equipamentos localizados em regiões distantes, perigosas, quando eu falo distante, distante do fornecedor, distante da assistência técnica, perigoso como altura, né, porque lá em cima venta muito, locais onde tem que ter risco mínimo de defeitos, tá? Tem que usar materiais, lógico, muito mais confiáveis, e isso pode alterar a geometria, né, a engenharia do produto. Porque, eventualmente, se alguém subir lá em cima, né, tem que subir lá em cima, se alguém subir e numa nacelle que fica em torno de 120 metros de altura, dificilmente ele vai parar para trocar determinadas peças, porque tem peças que são muito grandes. Tá? Então, tem todo o procedimento aí de manutenção. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui, por enquanto, não. Tá? Eu vou parar por aqui, tá? O vídeo já está ficando grande, mas sobre vedações é basicamente isso, tá? Maiores aprofundamentos, tem cursos dos mais diversos, né? Cursos que atende apenas a parte da engenharia, materiais. O próprio engenheiro pode desenvolver todo o procedimento de manutenção de acordo com as experiências, de acordo com as informações fornecidas pelo fornecedor, né? Pelo fabricante, tá? E a ideia, de acordo com a experiência, né? Determinar todo o procedimento aí de manutenção, cálculo de confiabilidade, necessidade de trocas prematuras, se for o caso, assim por diante. Né? Como falei agora, né? Regiões distantes, grandes alturas, locais insalubres, ambientes insalubres, desculpa, especialmente aqueles lugares que pouca gente quer ir para trabalhar, então recomendo que tenha uma confiabilidade mais alta. Por exemplo, retentor com confiabilidade de 99%. Dentro das condições de trabalho, só uma pode dar problema entre 100. Né? E assim vai. Próximo assunto, eu prometo que vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Porque não convém fazer dois assuntos totalmente diferentes no vídeo só. Ainda mais que o outro assunto ele é mais extenso. Tá? Eu vou parar por aqui. Até o próximo vídeo. Até daqui a pouco.